Terra! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 122 do mangá de The Promised Neverland. Antes de eu começar, já vai deixando seu like para que o YouTube entenda que você tem interesse de ver esse mangá aqui no canal também. E para que eu também entenda isso, né? O like é uma maneira muito importante de medir o interesse das pessoas. Claro que as views também, mas quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo e eu vou poder ter um pouquinho mais de sucesso falando desse mangá. Então, gente, eu sabia que a Emma ia ter empatia e respeito aí pelos demônios. Eu não cheguei a dar exatamente esse palpite, porém lá no meu último vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre o mangá, apesar de ter sido uma análise do 120 e 121, eu acabei fazendo um apanhado geral de algumas ideias. Eu elogiei como que essa obra era bastante madura em tentar não mostrar os demônios totalmente como vilões. Isso foi feito até aqui de forma bem sutil, não foi nada que ficasse muito explícito esse questionamento sobre bem e mal. Tava ali de maneira bem sutil, bem fora de foco. Muita gente pode nem ter se ligado muito nessa reflexão, mas eu tava ali, ó, sempre perturbada, sempre incomodada com esse dilema, com essa ideia de caraca, cara, mas os bichos, sabe, são gente como a gente. E eles comem humanos, mas e daí? É a cadeia alimentar deles. A gente também come boi, não come o boi? A gente come o porco, que é tão inteligente quanto o cachorro. E aí isso já tava me perturbando faz um tempo. E eu percebi que a história tava mexendo um pouquinho nessa percepção, bem devagar. Começou ali na Mudica e no Sonju, mas depois a gente tem aquelas cenas em que eles começam a se disfarçar e a andar pelos vilarejos dos demônios. E a gente vê eles vivendo em sociedade normalmente, inclusive crianças e famílias. E foi bem legal como esse capítulo destacou esses quadrinhos com as famílias e mostrou, né, aquela criança com a mãe que a gente vê em um desses vilarejos. E mostrou também uma cena que provavelmente foi a imaginação da Emma, já que eu não me lembro daquele quadro ter estado nos outros capítulos, que é aquela família de demônios comendo numa mesa. Também achei interessante que eles colocaram lá um quadrinho dos demônios enfiando um garfinho na boca, ao lado de um quadrinho das próprias crianças enfiando seu garfinho na boca, né, de carne de outros animais. E como que a Emma estava refletindo sobre isso, porque ela não quer exterminar os demônios, ela entende que eles precisam comer humanos. Gente, faz todo sentido que a Emma seja assim. Vamos lá, tava na cara. Primeiro porque ela chegou a fazer o Gupna. Aquilo dali pra mim já foi um soco, assim, eu não consegui lidar com aquela cena do mangá em que o Sonju ensina pra ela a fazer o Gupna, que é colocar aquela planta no peito da sua caça, e que ela imediatamente pensa no Norman lá com o uniformezinho de adoção, da colheita, e com a plantinha do Gupna enfiada. Aquilo dói horrores nela, eu chorei muito nessa cena. Eu imaginei a dor que a Emma sentiu de pensar nisso, e ainda assim, ela foi lá e fez o Gupna no bichinho que ela tinha caçado. Ou seja, a Emma é incrível. Na minha opinião, isso mostra como ela é definitivamente a melhor personagem. Por mais que ela seja ingênua em vários pontos. E agora é engraçado, né, como o anime tá num ponto de dilema da moral da Emma, da ingenuidade dela e dessa compaixão dela, que é a cara do shounen, que faz com que essa história seja uma história shounen. E também temos um dilema como esse no mangá nesse exato momento. Tanto o anime quanto o mangá nesse momento estão nesses dilemas aí da Emma querer salvar todo mundo. No anime a gente tá exatamente nessa parte em que ela quer levar todo mundo embora do orfanato e que a gente vê o Norman perguntando pra ela se ela iria querer salvar o traidor entre eles, e ela diz que sim, que independente de ter alguma das crianças traindo eles, que ela iria querer salvar e levar essa criança com ela. E aí a gente tem o capítulo 122 saindo ao mesmo tempo que esses episódios do anime, que mostra esse lado da Emma com mais força do que nunca agora, porque a empatia dela não se estendeu a crianças que seriam um peso morto e difíceis de levar. A empatia dela foi com relação aos próprios demônios. Embora eu ache a ingenuidade dela um pouco incômoda, eu tinha muita raiva dela nessa época, que ela queria salvar as crianças menores. Eu entendia perfeitamente o Ray, porque parecia simplesmente absurdo, parecia que aquele plano não tinha como dar certo. E claro que só deu certo também por outros fatores que a gente nem pensava na época, como um incêndio em toda Gracefield. Se não fosse isso, esse incêndio e as proporções catastróficas que o plano da fuga tomou, muito provavelmente não teria mesmo como fugir com a criançada toda. E essa ingenuidade dela me incomodava demais. Acabou que no fim ela deu um tapa na minha cara, como deu na cara do Ray, que não acreditou nela. Porém aqui com relação aos demônios, apesar de ser o mesmo espírito dela de querer salvar todo mundo, de enxergar o melhor em todo mundo,
dessa característica de heroína de shounen que ela tem, nessa questão de querer salvar os demônios, eu não vejo como ingenuidade. Não tem nada de ingenuidade aí, tem uma sensatez absurda. Pra mim é uma capacidade imensa de reflexão e de raciocínio, porque até eu consegui perceber a relação entre o que os demônios fazem com humanos e o que os humanos fazem com outros animais, que na verdade é uma metáfora que está sempre presente mesmo nessa história. Então, não, gente, eu não acho que nesse caso seja ingenuidade, apesar de que, obviamente, ela está sendo completamente idealista. Agora, vamos lá, depende de uma coisa aí se ela está sendo ingênua ou não. Depende se ela vai querer um plano B impossível. Porque eu também acho muito difícil que ela simplesmente se conforme em deixar crianças humanas para trás nas fazendas de produção em massa. Bom, eu acharia uma alternativa perfeitamente possível, já que aquelas crianças na fazenda de produção em massa não têm consciência de nada que está acontecendo. Só que é complicado, né? O dilema é muito complicado. Afinal, aquelas crianças têm sistema nervoso, então elas estão, de certa forma, sofrendo, por mais que elas não tenham muita consciência. A solução seria produzir carne humana sem cérebro e sem sistema nervoso, que é o que na verdade seria a solução também para nós humanos com relação à indústria agropecuária. Eu acredito que já se pensa em criar gado sem cérebro e sem sistema nervoso, apesar de que existe uma grande barreira ética para isso, né? Principalmente religiosa, porque você está fazendo experimentos bizarros com seres vivos. Mas a questão é, sem cérebro e sem sistema nervoso, aquela carne ali não sofre. Mas enfim, gente, isso é uma coisa que não existe no nosso mundo humano, não existe lá. E também eu acabei percebendo que não teria como, porque se a carne não tivesse cérebro e sistema nervoso, os demônios não poderiam absorver a inteligência. Ou seja, eles voltariam a ser selvagens e se deteriorariam de qualquer forma. Eles não podem comer uma carne sem cérebro. Então eu não paro de me perguntar, o que é que a Emma vai fazer? É sério, porque como eu falei no último vídeo, a gente chegou a um ponto em que estava sem saída, sem solução para o dilema moral, porque ou ela criava uma guerra que podia prejudicar os humanos que estavam vivendo em paz no lado humano do mundo, ou ela ia ter que aceitar deixar algumas crianças para trás. Na verdade, agora não existe nenhum dilema, porque não existem nem duas opções, não existe nenhuma opção. Eu tô extremamente ansiosa pelo próximo capítulo para ver qual é a ideia maluca que a Emma vai dar. Ou se ela simplesmente vai se conformar que as crianças das fazendas de produção em massa continuem lá, o que eu acho praticamente impossível. Agora, falando sobre outros pontos que eu percebi com esse capítulo, é que o Norman que estava me gerando uma desconfiança, não só em mim, mas em outras pessoas também, por causa dos capítulos anteriores, que teve muita forçação de barra, com aquela coisa de ai, Norman, você não mudou mesmo, né? Você é o mesmo Norman de sempre. E aquela postura do Ray sempre com uma reticência, né? Um olhar esquisito pro Norman, com alguma desconfiança. Então a gente acabou levantando algumas suspeitas de o que o Norman tá tramando. Se é o Norman que a gente conhece mesmo, o que aconteceu com ele nesse tempo e o que pode estar por trás das ideias dele agora. Porém, esse capítulo já revelou que não, gente. Porque a gente tem um momento dele conversando lá com um adulto, subordinado do William Minerva, em que mesmo sem a presença da Emma e sem a presença de nenhuma das outras crianças, ele fala que agora ele tem outros motivos para apressar o plano. E mostra um quadrinho com a imagem do Phil. Ele não citou o Phil, ou seja, ele não estava falando aquilo para poder disfarçar ou para poder aparecer. Apareceu um quadrinho do Phil, como se ele estivesse pensando no Phil. Então a gente pode presumir que a intenção deles em acabar com os demônios e salvar todas as crianças é uma intenção bem honesta. Lembrando, gente, que eu já falei isso em outro vídeo sobre Neverland aqui, quando eu falei do primeiro episódio do anime, mas eu vou refrisar agora pra quem não viu. Neverland é uma referência à Terra do Nunca, do Peter Pan, onde as crianças são crianças pra sempre e nunca envelhecem. Por isso que o Norman tá sempre dizendo que quer acabar com aquela Neverland, porque é um mundo em que tem raríssimos adultos. Agora, se vocês repararem, o Norman tem falado com muita paixão com essa coisa de acabar com a Neverland. Ele falou isso mais de uma vez nas gravações com William Minerva. E o que pode ter mudado no Norman durante esse tempo é justamente a pureza dele, de se deixar levar pela pureza maior ainda da Emma. Porque o Norman de antes faria qualquer coisa insensata só para ver a Emma feliz e para depositar nela as esperanças daquilo que ela acreditava. Ou seja, ele não conseguia ser tão ingênuo como ela, mas ele depositava fé nesse coração dela e que, de certa forma, a Emma e o jeito dela poderiam fazer com que as coisas dessem certo. Talvez o que tenha mudado no nosso Norman agora
é que ele não esteja disposto a abrir mão desse ideal de matar todos os demônios só pra ver a Emma feliz. Agora, o Ray, a gente não tá tendo muita percepção de o que ele acha disso tudo. Ele tá com essa postura de desconfiança em relação ao Norman, até porque outra coisa que o Norman pode parecer meio esquisito é o ego, né? Talvez essa ideia toda de ser o William Minerva tenha subido um pouco a cabeça dele. Ele não se veja mais tanto como um igual a todas aquelas crianças ali. E o Ray tá sempre com essa postura de reticências e tá sempre muito calado, observando tudo. Eu também estou muito curiosa para saber o que o Ray tá pensando disso tudo, porque definitivamente ele nunca foi de compactuar com as ideias ingênuas da Emma. Mas como eu disse, se a Emma está sendo ingênua ou não, tudo vai depender do que ela vai propor como solução no lugar do plano do Norman. Agora eu vou fazer duas críticas de pontos que eu achei um pouco esquisitos. Primeiro é que já não é desse capítulo, é a aparência do Norman. Gente, realmente forçaram um pouco a barra no quanto que ele ficou adulto, vocês não acham não? Todos eles cresceram, você consegue perceber aí que o Ray tá mais adolescente e tal, e que algumas crianças menores já parecem mais como a Emma e o Ray eram antes. Só que o Norman tá muito adulto, ele realmente está com cara de homem, uns traços meio quadrados e aqueles ombros largos por baixo do terno. Eu achei isso um pouquinho forçação de barra, a não ser, né, que sabe lá que tipo de experimento ele sofreu, afinal ele estava numa fazenda que fazia experimentos genéticos bizarros. Vai que é isso. E o segundo ponto que me incomodou um pouco foi que a Emma em nenhum momento se questionou o que o Sonju e a Mujika comem. No meu último vídeo aqui eu levantei essa questão e a minha hipótese é de que eles comem outros demônios inteligentes. Alguém já tinha comentado que eles poderiam estar mentindo, mas gente, eu não acho essa alternativa plausível. Eles realmente não comem humanos, porque se vocês se lembrarem, no último momento em que eles aparecem, o Sonju tá falando de como ele gostaria de voltar a comer humanos. Que isso poderia ser feito se os humanos se reproduzissem e assim ele pudesse caçá-los, mostrando pra gente qual é o preceito religioso por trás de não comer humanos. Eles não podem comer aquilo que não é selvagem. Eles são uma espécie de hippies naturebas. E outra coisa que eu pensei na hora que a Emma citou eles dois foi que talvez ela mudaria de ideia se soubesse que eles gostariam de voltar a comer humanos. Só que isso foi desmentido logo depois, porque a Emma também pensou nos outros demônios que ela viu no vilarejo que precisam comer carne humana. Ou seja, independente daquela fala bizarra do Sonju no final, de que queria se empanturrar de carne humana novamente, a empatia e a amizade da Emma por eles não mudam. Agora, foi esquisito a Emma não se questionar o que eles andam comendo, já que eles são demônios inteligentes e não perderam a forma. Afinal, a Emma é super dotada, super inteligente, o Ray também. Então, como que em nenhum momento eles pararam para assimilar que existe um mistério em torno do que o casal de nômades come? Eu espero que essa dúvida seja abordada logo no próximo capítulo. Acho que não faz muito sentido demorarem muito para eles se fazerem essa pergunta. É claro, para responder pode demorar um pouco mais. É isso, gente. Essas foram todas as minhas considerações sobre esse capítulo. Se você gostou, se você pretende continuar acompanhando meus vídeos sobre isso, não deixa de dar like e de comentar, que é importante pra caramba, pra que eu continue fazendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.